Oi, gente, tudo bem? Bom, resolvi gravar esse vídeo para a gente ter mais uma ferramenta aí para fazer uma revisão, né? Para a gente recordar um pouquinho. Nós já tivemos aula aí no Google Meet, mas tem colegas que não conseguiram acessar. Então, vamos dar uma ajudinha e para quem quiser também, não é obrigatório, é só para dar uma ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a nossa revisão, né, do teste de segunda-feira, capítulos 1, 2 e 3, tá bom? Então, eu vou começar pelo capítulo 1, vou pegar os pontos, né, chave, os pontos básicos, tá bom? E qualquer coisa, Google Sala de Aula, é só escrever se tem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 1, Brasil, território e sua organização política. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho, fazer uma ficha do Brasil em relação ao mundo, até a gente chegar à regionalização. Vamos lá, vou pegar aqui meu fiel escudeiro, meu globinho, ele não sai de perto de mim, das aulas, ele tá sempre comigo. Bom, vamos lá, aqui tá o Brasil, ó. Brasil em relação ao planeta, a posição do Brasil em relação ao planeta. Todos nós sabemos que o ser humano, né, os seres humanos, para eles poderem se organizar melhor, se localizar em relação ao planeta, ele dividiu, né, em linhas imaginárias, meridianos e paralelos. Então, eu vou falar de dois que agora esses dois vão nos interessar mais, né? Os outros também são importantes, mas esses dois aqui interessam agora. Eu tenho aqui a linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, não é? O Brasil, ele está localizado, a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Mas eu não posso esquecer que tem uma pequena partezinha aqui, ó, que está localizado no norte, sim. Porque a linha do Equador, ela corta o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Então, uma pequena parte fica no hemisfério norte, sim. Então, o Brasil não está totalmente no hemisfério sul, não. Em relação ao meridiano de Greenwich, já é diferente. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich, tá? Que vai dividir o planeta em hemisfério oeste e hemisfério leste, né? O oeste é chamado também de ocidente, o oeste de oriente. Nesse caso, o Brasil está totalmente ao ocidente, tá? No hemisfério ocidental em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Em relação ao Equador, né? Maior parte no hemisfério sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, totalmente ao oeste, tá bom? Bom, agora vamos lá. Vamos ver a posição em relação ao continente, tá? Continente americano. Aqui eu tenho o continente americano, aqui eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde o Brasil está localizado. Só que o Brasil, ele faz fronteira, ele é vizinho de quase todos os países, menos de dois, Chile e Equador. Eles não, aqui, só olhar para cá. O Chile, ele não faz fronteira, não é nosso vizinho de fronteira, e o Equador também não faz fronteira com o Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Esse território delimitado que vocês estão vendo, isso aí nem sempre foi assim. Quando os portugueses se lançaram às grandes navegações, foram os pioneiros, né? Eles chegaram a essas terras descobertas, os espanhóis também, né? Saíram às grandes navegações e, ao tomar posse do território brasileiro, ele precisava estabelecer algum tipo de organização, né? Para poder controlar, para poder administrar melhor o território. Bom, mas por que os portugueses ficaram com essa parte do Brasil? Os portugueses e os espanhóis, eles assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, em que uma linha, né, a linha de Tordesilhas, ele dividiria as terras descobertas entre leste, as terras descobertas pertenceriam a Portugal. As terras a leste, as terras descobertas a leste, pertenceriam à Espanha. Então, uma parte do Brasil coube ao governo português. Bom, com essa linha, então, ficou estabelecido, né, a parte que caberia a Portugal e a Espanha.
O governo português, temendo invasões estrangeiras, querendo obter lucros e tirar, né, proveito da terra e administrar melhor, fiscalizar, ele resolveu dividir o país, o Brasil, na época ainda não existia um país, ele resolveu dividir esse território, essa parte que coube a eles, em capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, né, em que cada capitão donatário, ele deveria proteger a terra, fazer a terra gerar lucros, né, e iniciar uma colonização. Bom, eles então dividiram em grandes lotes, chamados de Seis Marias, que, né, atuais aí, deu origem aos atuais latifúndios, né, e esses capitães donatários, eles distribuíram aos sesmeiros. Então, cada um, né, ficou com uma parte de terra para poder produzir. E por aí foi, né, o desenvolvimento, essa história a gente conhece. Atualmente, se a gente for analisar, o Brasil, ele é dividido em regiões para facilitar a administração, organização, planejamento, estudo, entendimento, ou seja, tem vários motivos que levam as pessoas principalmente aos órgãos do governo, quererem regionalizar, tá bom? Bom, nós temos um órgão chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dividiu o Brasil em 5 grandes regiões. São as macro-regiões do IBGE. Ela é uma divisão oficial que o IBGE utiliza, e nós temos o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com essa regionalização, cada estado está localizado numa única região, tá bom? E os critérios que foram adotados, físicos, naturais, econômicos, né, sociais, então eles agruparam, né? O que é regionalizar? É agrupar em regiões. O que é uma região, né? É uma área que foi agrupada de acordo com as semelhanças, né? E tem algum objetivo para elas serem agrupadas daquela maneira. Pode ser um objetivo, vou agrupar em áreas econômicas, regiões climáticas, formações vegetais, depende do meu objeto de estudo. Cada um, né, vai regionalizar de acordo com com os seus interesses, tá bom? Então, vamos lá. Tem um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger que não concorda muito com certos aspectos dessa regionalização e ele resolveu, então, criar uma nova regionalização chamada geoeconômicas, regiões geoeconômicas chamadas de complexos regionais. Ela não é oficial, o IBGE não usa essa regionalização para dados estatísticos, por exemplo. Mas ela, para efeito assim, de estudo, ela funciona, né? Ela é bem aceita até em livros didáticos. Por quê? Ela, apesar de não ser oficial, ela é dividida em 3 grandes regiões. Complexos regionais são 3, regiões geoeconômicas, 3. Amazônia, Centro-Sul, Nordeste. Só que essa regionalização, ela leva em consideração, além de vários aspectos que já foram levados por outras regionalizações, a formação histórico-cultural e até mesmo a parte da industrialização do país, nível de industrialização. Então, de acordo com essa regionalização, não necessariamente um estado tem que estar em uma única região. É o caso de Minas Gerais. Minas Gerais tem o norte de Minas Gerais, fica no Nordeste, de acordo com o Geiger, e a maior parte no Centro-Sul. Então, ele não atende aos limites político-administrativos dos estados. Tá bom? Isso é importante a gente saber. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, a organização do Brasil em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. No caso, o executivo, né, executa as leis, presidente da República a nível federal, vice-presidentes, ministros, a nível estadual, o governador, vice, né, os secretários estaduais e, em termos de município, prefeito, vice e os secretários municipais. No caso do legislativo, legislar, elaborar leis.
nós temos a nível, vamos lá, federal, em termos de país, né? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, são deputados federais, o Senado, em termos de Estado, a Assembleia Legislativa do Estado, e município, a Câmara dos Vereadores, que são, né, formam o legislativo. No caso do Judiciário, nós temos, em termos de Brasil, os tribunais superiores, né, Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que a gente escuta tanto falar, os tribunais, os fóruns, e tribunais e fóruns a nível estadual, tá? O Supremo Tribunal a nível federal, a nível estadual nós temos os tribunais, os fóruns, e a nível municipal não há judiciário. Ele aproveita o judiciário do estado, tá bom? Então, depois a gente vai para mais um videozinho, tá legal? Espero que tenha ajudado e quem tiver dúvidas, tá lá no portal. Até!